Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Acolon e hoje eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho cigano Lenormand, dando continuidade àquele pequeno curso de significado das cartas do baralho cigano. Pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Eu desenvolvi dois e-books, tá? Um dos arcanos maiores do tarô e outro dos arcanos menores. Um com 227 páginas e os arcanos menores com mais ou menos 401 páginas. Pessoal, é um material bastante extenso, profundo. Eu procurei relacionar os signos e os planetas com cada um dos arcanos, tanto maiores quanto menores. Adicionei também os aspectos psicológicos e os arquétipos de cada uma dessas lâminas, tá? Que mais? Como aplicar, tá, esses arquétipos no seu dia a dia para ajudar no seu desenvolvimento, na sua jornada. E também adicionei 22 poesias místicas de minha autoria para os arcanos maiores e 56 poesias místicas também de minha autoria para os arcanos menores e muito mais. Então, pessoal, é um material que foi executado com bastante carinho, deu bastante trabalho para fazer e eu disponibilizei através da plataforma da Hotmart, está num preço super acessível. Então, quem se interessar é só descer aqui na descrição do vídeo, tá? Que tem o link para vocês adquirirem, beleza? Pessoal, vamos dar continuidade aqui no vídeo. Carta número 3, carta do navio. O que a gente consegue extrair de informação da carta do navio, pessoal? A gente consegue extrair o que? Mudanças, viagens. O navio, no caso aqui, nesse deck, é um navio movido a velas, né, ao sabor do vento. Então é algo lento, uma certa lentidão. O que a gente pode extrair mais de informação? O navio ele lembra muito também de aliás, o lembrar, né? Então a lembrança. Então a gente pode estar falando também de lembranças, né? Que mais? A gente pode falar também de transição. A gente pode falar de transição, de mudança, de evolução, né? Quem trabalha com área de comercialização de produtos, a gente pode falar pode, porque tem tudo a ver com navio, né? Antigamente, aliás, antigamente não, até hoje, né? Muitas mercadorias são transportadas através de navio, né? Então, os comerciantes, tem muito a ver com os comerciantes. O que mais que a gente pode falar aqui também? Algo que é lento, mas que continua, né? Então, a gente pode estar falando que se você está procurando crescer em algo, evoluir em algo, e o navio sai de forma positiva, é algo que você vai conseguir atingir o seu objetivo, mas de forma lenta, gradativa, né? Então a gente pode falar disso também. O que mais que a gente pode falar? Se for num contexto, por exemplo, amoroso. Pessoal, num contexto amoroso, o navio ele pode estar falando de relacionamentos à distância, né? Pode falar de relacionamentos à distância. O que mais que a gente pode falar? De mudanças no relacionamento, a gente também pode falar de mudanças no relacionamento. Alguém que está distante, um relacionamento que se distanciou, né? Que esfriou ali de uma certa forma, se distanciou. Como o navio ele também envolve as águas, que ele se desloca também através das águas e dos ventos, num contexto de relacionamento, a gente pode estar falando também de uma pessoa, ela se distanciou porque também está com o pensamento um tanto quanto confuso, ou então por causa das águas as emoções estão meio conturbadas ali, né? Então e a pessoa precisou desse afastamento. A gente pode estar falando também de um tempo no relacionamento, também pode. O que mais que a gente pode falar aqui? O que eu preciso fazer para dar um ânimo a mais no relacionamento? Essa é a carta do navio. Se ela sai num contexto positivo, a carta do navio está falando que talvez uma viagem, né? Um cruzeiro seria interessante, viajar para um local com água, explorar alguma coisa nova. Isso, exploração, pessoal. A carta do navio também está muito ligada com exploração, porque aquelas aventuras de antigamente, né? Que explorava novos lugares, descobria novas coisas, eram feitas através de navio, né? Desbravando os mares. Então, olha aí, outra palavra, desbravar alguma coisa, né? Então, se você precisa dar uma animada no relacionamento, se é a carta do navio, uma viagem seria interessante, mas ela também pode dizer que se vocês estão muito grudados, né, tá muito sufocante, talvez um pequeno distanciamento seria interessante, tá? Para dar um pouco de saudade também. Então a gente pode extrair essa informação dessa carta. O que mais que a gente pode falar? Uma questão de saúde, né?
Ah, se você está passando por um problema de saúde e sai a carta do navio, a recuperação ela vai ser lenta, né? Porque o navio ele não é rápido, é uma carta lenta, então é algo lento que necessita ali de um certo cuidado. O que mais que a gente pode estar falando aqui? A gente num contexto aí de doença, a gente pode falar sobre enjoos, a gente pode falar sobre enjoos, né? Porque muitas pessoas sentem enjoos quando andam de navio ou de barco, então a gente pode falar sobre enjoos, a gente pode falar sobre as emoções ou os pensamentos um pouco conturbados. O que mais que a gente pode falar? Alguém que ficou tão preso no passado que isso começou a causar uma certa estagnação, ou começou a fazer com que a pessoa caminhasse de forma muito lenta, entende? Numa questão espiritual, o que a gente pode falar? A gente pode estar falando de Iemanjá, a gente pode estar falando de marinheiros, a gente pode estar falando também dos ciganos, que tem muito a ver com viagem, né? Então, se você pergunta como que está o meu espiritual nesse momento e tal, essa é a carta do navio, né, num contexto positivo. A gente pode falar, tá falando isso, que você tem uma grande proteção, né? Pode ser de Iemanjá, pode ser dos marinheiros ou até dos ciganos. Que mais que a gente pode estar falando aqui, pessoal? A gente pode falar que talvez você precise viajar para um local, fazer uma oferenda, talvez para o mar, né? Fazer uma oferenda no mar, pode ser. A gente pode estar falando também de alguém do passado, de um ancestral, por exemplo. A gente pode falar de um ancestral também, viu? De pessoas que no passado eles percorriam grandes distâncias através dos mares, né? Dos nossos ancestrais, né? Que podem estar te auxiliando na sua jornada espiritual. O que mais que a gente pode falar aqui, pessoal? Que o espiritual precisa de uma grande transformação, de uma mudança, pode falar também. Pode falar que você iniciou numa jornada espiritual, também pode. Então, é bem amplo as informações que a gente consegue extrair dessa carta. E essas informações eu extraí, pessoal, só dessa carta. Tem decks que tem muito mais figuras compondo essa imagem, tá? Que proporciona pra gente assim insights incríveis. Então eu trouxe esse deck, né, que é o mais simples, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, né, que é um pouco menos de informação. Numa questão sexual, por exemplo, pessoal, a gente pode estar falando de explorar coisas novas, né, de novas experiências. O que mais que a gente pode estar falando? De não ir com tanta pressa ao pote de ouro, né, não ir com tanta pressa ao pote de ouro, entendeu? Então é isso que a gente consegue extrair. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.